Irmãos, vamos chamar todos aí para tomar os lugares. Jaguaraci, nos ajude aí no... Aquele pessoal que está no subsolo agora, ainda tentando tomar um café, deixe o café para depois, ou para amanhã, ou para a noite. Seu tempo de tomar o café acabou. Enquanto os irmãos aí se acomodam, quem está aqui no salão, eu gostaria que abrisse as suas Bíblias em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Nosso tempo já acabou, então a gente vai ser bem breve aqui. Eu estou falando o tempo de intervalo, tá? Rogo-vos, pois, irmãos, Romanos 12, 1, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora, 2 Timóteo capítulo 1. Segunda Timóteo capítulo 1, versículo 8. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Esses versículos foram os versículos tema usado nas mensagens que foram proferidas naquele tempo ali. Nosso irmão Léo esteve nos falando sobre renovação da mente, e nós estivemos falando sobre a nossa vocação em Cristo Jesus. E o tempo aqui vai ser aberto. O objetivo é que nós possamos testemunhar daquilo que o Senhor nos falou ao coração. Amém? Que o Senhor nos conceda, nos dê graça, e cada jovem é convidado a poder estar aqui conosco. Amém? Vamos orar mais uma vez, encomendando esse tempo a Deus. Senhor, nós colocamos esse tempo em Tuas mãos e pedimos que Teu Espírito Santo possa nos guiar aqui neste ruminar da Tua palavra. Nos faça tocar no Espírito da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém.
Então, está aberto o tempo. Lembrando que não é um compartilhar, mas é um tempo de tocar naquilo que o Senhor falou ao seu coração de forma bem sucinta e viva. Amém? Graça e paz, irmãos. Estou um pouco nervoso, mas eu gostaria de começar abrindo falando um versículo em Filipenses 1:8. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esse tempo foi um tempo muito bom, em que foi um tempo reservado pelo Senhor, no qual eu passei antes 2 anos sem congregar, e quando logo eu vi que ia haver o acampamento de jovens, eu logo me alegrei. E até hoje foi um tempo que passou muito rápido, foi 1 semana. E eu tenho saudade de estar convivendo com os irmãos. Foi um tempo muito bom. Eu vou ler aqui porque eu preferi escrever do que falar, porque foi muitas coisas que veio ao meu coração. Esse acampamento foi uma bênção do Senhor, um grande privilégio estar em comunhão e convivendo com os irmãos. Foi um momento orquestrado pelo Senhor para o Senhor. O Senhor esteve conosco naqueles dias e em todos os momentos, tudo o que aconteceu foi a vontade do Senhor em nossas vidas. No meu primeiro dia, eu não consegui dormir. Foi uma viagem longa, foi umas 6 horas de viagem. E a gente chegou, almoçou, e depois a gente foi dormir. Só que eu não consegui dormir. Eu até estava querendo dormir, só que eu não conseguia dormir. Foi como se o Senhor não quisesse que eu dormisse. Então eu comecei a orar e ler a palavra. O Senhor falou comigo e desde aquele dia tenho ressaltado a um ato que diz a palavra que vem à vontade do Senhor. Logo no primeiro dia o Senhor já começou a ministrar em meu coração, mesmo antes de ouvir a palavra em reuniões, e foi uma mensagem que condiz com o tema que foi abordado: a santa vocação que fomos chamados e a renovação das nossas mentes. Efésios 1:4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua glória, da sua gloriosa graça, ao qual nos deu gratuitamente no amado. A gente pula por 11. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiros esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. E foi isso que mais me ressaltou quando eu estava lendo essa palavra, que 3 vezes repetidamente fala para o louvor da glória de Deus. Em Filipenses 1:10 vai dizer também:
para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheio de fruto da justiça, fruto que venham por meio de Jesus para a glória e louvor de Deus. E a gente também pode ver Salmos 92. No livro de Salmos, a partir do 92, quando eu estava lendo, tem várias cartas dos salmistas falando sobre o louvor a Deus, sobre exaltar a Deus. Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã o teu amor leal, de noite a tua fidelidade, ao som da lira de 10 cordas e da cítara e da melodia da harpa. Foi o que fizemos essa manhã. Para mim não tem nada melhor do que estar na comunhão com os irmãos, exaltando e glorificando o nome do Senhor. Louvai ao Senhor, bendizei ao Senhor, exalte ao Senhor, pois Ele é o único digno de louvor e adoração. Quando eu estava pensando nisso e meditando nisso, me veio à mente o que é que os anjos estão fazendo no céu, porque são tão criaturas, tudo que o Senhor fez, para quê? Aí me veio Apocalipse 4:6. Diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha rosto como de homem, o quarto parecia uma água em voo. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciões se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória e honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Tem muitos falsos deuses e muitos coisas que se passam por Deus, mas Ele é o único digno de receber louvor e adoração. E foi isso que veio ao meu coração já no primeiro dia, que nós vivemos para adorar e exaltar o nome do Senhor. E teve um momento em um dia que eu estava passando, aí repentinamente o irmão me disse: apesar do que esteja passando, não importa as dificuldades, é quando mais devemos louvar ao Senhor. Ele sempre está do nosso lado, até quando a gente não percebe ou não vê, a nossa mente é tomada por problemas, a gente esquece que o Senhor está do nosso lado, mas Ele nunca nos deixa. Tem mais. Serviço. O serviço foi um dos momentos que mais gostei no acampamento. Foi prazeroso. Pelo serviço podemos ver o amor operando. É no serviço que a gente vê as pessoas atuando assim de verdade. A gente vê o amor de Deus operando através de pessoas no serviço. Foi muito bom. Eu acordava, era acho umas 5 da manhã, eu orava, fazia o devocional e logo já ia para a cozinha. Eu já ia para a cozinha. Era muito bom. E a gente vê o cuidado e o amor das irmãs que tem conosco. Elas acordavam 4 horas da manhã. E já estava lá na cozinha, passava o dia todo preparando o almoço. Vocês sabem como são. E mais maturamente abordando o serviço, o irmão falou sobre um versículo que está lá em Êxodo 18, 21. Fala sobre a visita de Jetro a Moisés, que Moisés passava o dia todo aconselhando o povo. 18, 21. Mas escolha dentre o povo
homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. O irmão, quando utilizou desse versículo, ele estava dizendo que não é de qualquer forma e nem qualquer um que é chamado para o serviço. Tem que ter uma boa índole, um bom caráter e principalmente ser temente ao Senhor. Fazendo uma relação com a santa vocação que fomos chamados, a pessoa comentada nessa pregação foi o apóstolo Paulo. O irmão utilizou de uma metáfora de banheiros, que a gente começa no pouco. É no pouco que a gente começa o serviço. E também um dos versículos mais utilizados durante as reuniões e pregações foi que seja fiel no pouco e no muito te acrescentarei. E em Mateus 25, 21 vai dizer: o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do Senhor. O melhor exemplo que temos é Jesus. Ele se destituiu da sua glória, da presença do Pai. Deus sendo Deus, veio ao mundo como homem e foi servo. Ele se humilhou e serviu. Deus sendo Deus. Em relação às palavras ministradas, como o irmão já disse aqui, está em 2 Timóteo 1, 8 ao 9. A santa vocação que foste chamados, como exemplo desse chamado, e pessoas escolhidas por Deus pela determinação e graça, podemos citar Timóteo, era um jovem, Jeremias também era um jovem, e Samuel. Temos o chamado para ser antes do chamado para servir. Ser o quê? Ser santos, separado. 1 Pedro 1,15. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos você também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. E aprofundando mais sobre essa questão, a gente pode abrir no livro de Isaías 1. Isaías 1,16. Aqui no livro de Isaías, aqui nesse momento, foi a mensagem do profeta Isaías usado por Deus para falar com o seu povo que estava vivendo daquela forma tenebrosa. Isaías 1,16. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras de longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, ou repreendam o opressor. Lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Venham, vamos refletir juntos. Diz o Senhor: embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Devemos estar atentos às distrações deste mundo, que nada nos edifica e nos distancia de Deus. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Uma forma de estarmos vigilantes e refletirmos sobre os padrões e costumes deste mundo é perguntar-nos: o que Jesus faria? O que Jesus estaria fazendo? Isso aqui é procedente do Senhor? E não devemos negligenciar nossa vida com Deus. Somos testemunho, não devemos ter uma falsa conversão se igualando ao mundo, no qual já fomos resgatados pelo tremendo poder de Deus. Vamos guardar essa parte do tremendo poder de Deus, que chegou algo no meu coração, que uma revelação do Senhor falando no meu coração que realmente é um tremendo poder de Deus. Salmos 51, 17.
sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. O coração quebrantado é o coração arrependido, triste por seus pecados, querendo mudar de vida. Deus aprova quem tem um coração quebrantado e pede perdão por seus pecados. É a partir daí que Deus começa a operar em nossas vidas de uma forma que gera uma mudança em nós que não tem nada a ver com o velho homem. Ter um coração assim para a boa, proveitosa e agradável vontade do Senhor. Ter um coração humilde, preparado para o Espírito. Há uma palavra no grego, sozo, uma palavra simples que engloba exatamente isso que estamos falando aqui. Sozo significa salvar, curar e tornar completo. Quando você decide mudar, o sozo começa a atuar em sua vida. E a primeira coisa que muda é sua mente. Ao decidir buscar algo novo, a sua mentalidade muda. Você inicia a sua libertação, sua alma vai tentar te fazer desistir o tempo todo, vai tentar te convencer a desistir, mas nós temos um Deus que sempre está ao nosso lado e nos capacita e nos dá força. Uma força que vem do Senhor. A graça que opera no poder do Espírito Santo e que sempre faz assim, pode conduzir os homens ao sozo, que a lei, devido à debilidade moral do homem, sobre o qual atua, nunca pode fazer. Outra palavra também ministrada foi em 2 Coríntios 10. Segunda Coríntios 10, 3. Pois, embora vivamos como homens, no grego, na carne, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E estaremos prontos para punir todo o ato de desobediência, uma vez estando completa a obediência de Deus. Com o poder de Deus, você destrói os sofismos. Sofismos são argumentos ou raciocínios falsos com aparência de verdade, criados com a intenção de enganar ou induzir ao erro, explorando falhas na lógica e na retórica, muito usado na Grécia Antiga pelos sofistas para persuadir, mas sem compromisso com a verdade. Meias verdades e enganações que cegam a muitos povos sendo ludibriados pelo inimigo, colocando mentiras como se fosse verdade. João 8:44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Nesse mundo, simplesmente não há verdade, e tudo que procede desse mundo, ideologias, pensamentos, é tudo procedente e orquestrado pelo inimigo. Mas não se moldeis com os costumes e ideologia deste mundo orquestrado pelo inimigo. Devemos ser santos, vivendo de acordo com a palavra da verdade e não ao que o mundo diz ou pensa. O mundo está nas trevas. Tem algo que veio ao meu coração lá em Gênesis 3. 3:11, a partir do 11. E Deus perguntou: quem disse você que estava nu? Você comeu do fruto da árvore do qual o proíbe de comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o que veio ao meu coração nesse versículo foi: o mesmo homem, já sabendo da vontade do Senhor, o que o Senhor disse a ele, quando o Senhor foi perguntar ao homem: não fui eu, foi a mulher. Aí o Senhor foi perguntar à mulher: não fui eu, foi a serpente. A gente sempre está tentando repassar a culpa de ações e questões que a gente comete, mesmo já sabendo da vontade e determinação do Senhor. Então devemos estar atentos sempre à palavra do Senhor, que o Senhor nos fala, porque Ele nos quer bem.
Eclesiastes 12, 13. Oi. Nosso tempo é de 5 minutos. Você está indo bem. Agora já passou o tempo de 5 minutos. Tem tanta coisa ainda. Tem tanta coisa. Deixa eu falar aqui um pouquinho. Tá. Você deixa? Ó, eu estou falando aqui com o Lucas o seguinte: como nós estamos no Ruminar, aqui em Amor, tá? A gente tá pedindo, porque eu acho que tem algumas pessoas aí, inclusive sua irmã Stephanie, que tá lá dando risada, olha lá. Eu acho que ela quer também. Vamos cronometrar aqui, eu vou lhe dar mais 1 minuto. Tá bom? Tá. Não se zangue não. Tá. Tá bom? Então eu vou falar os versículos e vou deixar aos irmãos que leiam e meditem nos versículos aqui para economizar tempo. Então, Isaías 8, 12, Isaías 2, o dia do Senhor, Jeremias 16, 12, 17 ao 21 e Daniel 7, 25. Uma das palavras ministradas nas reuniões foi sobre a ação do inimigo, que dizem em Daniel 7:25 que ele vai começar a acusar ao Senhor e começar a atormentar a mente dos santos. Ele já começou a nos atazanar, fechando o cerco. O inimigo vai se levantar para apertar nossas mentes. Em Provérbios 4:23 vai dizer que, acima de tudo, devemos aguardar os nossos corações, porque procede em tudo o que acontece em nossas vidas. Vai continuar nos atacando, querendo nos afastar de Deus e nos paralisar, mas nada, nem ninguém, nem poderes ou outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, como diz em Romanos 8:38. Somos dele, Deus é conosco, assim como diz em Salmos 91, não há nada que nos aconteça quando estamos em Deus. E para complementar essa parte sobre o inimigo, temos o versículo de Esther 3:8, que fala sobre o inimigo querer se levantar contra o povo de Deus. O povo de Deus que está espalhado por todo o mundo. A gente pode ver tanta perseguição e tanta morte aos cristãos, como na Nigéria, na China e em tantos outros lugares, que só de você mencionar o nome do Senhor, você é perseguido ou morto. E eu queria declarar algo nessa manhã, que veio um hino para mim, há alguns dias, que fala sobre exatamente isso. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor, ninguém pode parar. O inferno não prevalecerá, vamos avançar, não vamos parar de crescer, ninguém pode parar a igreja do Senhor. A igreja está de pé porque somos de Deus e Ele está conosco. Também teve outro assunto abordado na reunião, foi sobre a questão do individualismo. Essa questão do individualismo e tantas ideologias é uma obra do inimigo. O irmão deu um exemplo de uma vida de uma mulher que ela vivia totalmente cegada pelas ideologias do mundo, que era uma mulher sozinha, amarga, que não tinha ninguém. Ela só tinha um parente para cuidar. E a gente pode ver aí no mundo aí fora tantas ideologias, pensamentos de a pessoa ser livre, ser feliz, isso tudo, mas a alegria só existe no Senhor. O Senhor tem um plano perfeito mesmo antes da criação do mundo. Então tudo que vem do Senhor é proveitoso e bom, agradável para nós. E também algo que... não, isso aqui eu não vou falar. E... é só isso mesmo, irmão. O irmão tá curto. O tempo tá curto. Não se zangue não. Eu sei que é a primeira vez que você está vindo, então... Bom, ele para um primeiro ruminar, é a primeira vez que ele está vindo aqui, ele tá bem. Só precisa disciplinar a questão do tempo, mas Deus te abençoe. Amém. Vamos lá. O que é que eu vou fazer agora? Vou sentar ali. Quando eu levantar, eu estou dizendo, acabou o tempo. Tá bom? Mas amém, Lucas. Deus te abençoe, viu? Deus te abençoe. Vamos continuar.
Ai, Jesus. Ai, graça e paz, irmãos. Ai, quantos pares de olhos me olhando, Jesus amado. Eu confesso que estou muito feliz, né? Feliz demais com esse acampamento. A gente fala que cada acampamento que passa, quando tem, né? A gente fala que é um dos melhores. Mas esse para mim foi o melhor até hoje, né? Que eu fui. Não fui muitos, mas estou muito feliz com todos os dias que a gente esteve lá. Foram dias preciosos, tanto na ida como na vinda. E embora a gente aqui, enquanto está planejando, pense muito no cansaço e na logística, quando a gente vive as coisas lá é totalmente diferente, né? O Senhor vai renovando as nossas forças e vai, né, nos capacitando a passar os dias lá. A princípio, o Senhor já foi logo me dando uma coisa que tem no meu coração, uma questão que tinha no meu coração, que é sobre ser grato em todo o tempo, né? A gente tem dificuldade de ver em ser grato pelo que o Senhor faz, independente das circunstâncias. E a gente na jardineira, com todo aquele processo, né, de um monte de coisa de bagagem, um monte de coisa do som, e apertado, o pessoal sentado um do lado do outro, e tinha um cesto, a gente tem um cesto desse aqui, né, e aí cheio de coisa pesado. E aí a gente botou em cima da coxa, o Jorge tava coisa, veio ralando o caminho todo, ralando, e eu reclamando que tava ralando e doendo. E aí tinha um adolescente que tava também, aí ele falou, vem, divide aqui o peso, né? Aí ele veio o caminho quase todo falando assim, ai Senhor, muito obrigado por essa jardineira, muito obrigado por a gente estar indo, muito obrigado por nos trazer até aqui. Aí ele falou, aí teve uma hora que ele falou assim, muito obrigado por essa carona. Aí eu falei, oi pai, não foi carona não, viu? Saiu. Aí o Senhor depois ministrou, mas eu provi essa carona, no caso, né? Esse valor, eu sou a provisão dessas coisas. E ali o Senhor foi o primeiro impacto que eu tive de reconhecer que eu preciso ser grato também pelo fato da jardineira ter sido paga, porque Ele proveu a condição. E ali já comecei a ouvir um pouquinho do que o Senhor tinha para ministrar durante o meu coração. Eu vou falar bem rápido antes que o Marcelo levante o braço. E aí, falando já da volta, eu tenho muito tempo as questões sobre algumas barreiras que são levantadas sobre relações entre nós, na comunhão e no meio, né, dos jovens, que eu sinto que é uma dificuldade. E aí, durante esses dias, eu percebi que eu caí na controvérsia que eu mesmo meio que digo que não tenho e que quero, né, me desenvolver. E graças a Deus o Senhor me dá a oportunidade de olhar para o irmão, que eu falei, não, acho que não vai sair nada não. Mas graças a Deus, no convívio com esse irmão, o Senhor me deu a chance de sentar. A gente fez, teve um dia que a gente organizou pra festa, a gente organizou umas fogueiras, a gente foi junto catar, foram dois, a gente foi junto catar uns pedacinhos de lenha, fez umas fogueirinhas quadradinhas bonitinhas, e a gente conversando e tal, e foi aquele negócio, e a gente se deu bem, começou a se seguir, conversar. Aí eu falei, meu irmão, gostei muito de você, viu? E ele falou também, gostei muito de você, e foi aquele abraço, aquela alegria. Ou seja, às vezes a gente tem essa dificuldade, um conceito pré-estabelecido do outro, de que ele talvez não vai querer, né, te aceitar, ou vai ter já uma dificuldade para desenvolver uma certa conversação, mas o Senhor deseja que a gente dê um passo, assim, realmente se permita, com humildade, se achegar para o irmão, começar a conversar com ele e permitir que essas cadeias da nossa mente, elas caiam, porque a gente também entendeu isso no acampamento. O inimigo, ele tem apertado as mentes e quer causar divisão. E quanto mais a gente busca agora, enquanto novos, jovens que estão caminhando junto desde pequeno, porque a maioria tem caminhado desde pequeno, desenvolver essas boas relações, futuramente seremos realmente unidos, né? A gente vai ter uma concepção unida, além do que a gente vê do outro, a gente vai ver também aquilo que o Senhor quer ministrar através de cada um de nós. E aí foi um pouco disso também, tanto a gratidão como a questão da união.
E aí, passando para os dias do compartilhar em si, se abriu, o tio Marcelo falou no primeiro dia, aí ele abriu com 2 Timóteo 1:8, né? E aí eu anotei isso, que eu ouço as coisas e vou anotando segundo a mente que vai trabalhando, que vai ouvindo. E assim, o fundamento da nossa vocação está em permanecer quando Deus nos chama, ou quando Deus nos chamar. Ou seja, a gente falou sobre ser fiel no pouco, e sobre muito o Senhor nos colocará. E aí foram exemplos maravilhosos de quando, por exemplo, servir simplesmente um copo de água para o irmão e você ser fiel a Deus, reconhecendo que o que você está fazendo não é para o irmão, mas é para o Senhor, que realmente está fazendo para o Senhor. Você não está simplesmente servindo ou fazendo um favor para alguém, como, vou só ser educado. Não, reconheça que você está servindo ao Senhor, que é merecedor realmente de um copo d'água e de muitas outras coisas. E aí a gente e foi estudando, e aí a gente falou sobre a necessidade do começo da renovação da nossa mente, umas coisas que são princípios, que é nascer de novo, e aí logo após vem a transformação de caráter, aí ele falou sobre 1 Coríntios 1, do 1 ao 2, aí eu anotei: uma vida de separação é o que Deus deseja para o seu povo, a fim de que possamos ser assim que possamos ser usados para fazermos a boa vontade dele mesmo, que venhamos a experimentar a santidade que Deus preparou para nós, no qual ele nos chamou, nutrindo o homem interior. Aí em 2 Timóteo 3:14, essa aqui eu vou abrir bem breve. Fala assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e que foste inteirado, sabendo de quem tu tens aprendido, e que desde a infância sabeis as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda a obra. Por que me veio esse versículo no coração, sobre 2 Timóteo 3,14? Ele veio no reforço durante uma das dinâmicas que nós tivemos, e o meu grupo, um dos integrantes do meu grupo, e aí ele falando sobre... teve uma pergunta falando sobre a dificuldade de leitura na palavra. E dentro disso, ele citando e falando a respeito do quanto é importante que nós venhamos aprender e conhecer desse Deus que nos salvou, e que a gente é descrito lá no versículo que o tio Léo leu, sobre que antes nós não tínhamos, 2 Pedro, não lembro onde agora, que antes nós não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora nós temos misericórdia. Então, passando daí que nós podemos viver essa realidade de expressar através da nossa convivência diária na comunhão. É porque eu pensei na palavra, só que ela me fugiu da mente. Mais especificamente dizendo experimentar diariamente, reconhecendo que você está nutrindo, você está crescendo, se alimentando, você anseia e deseja. A gente ouviu falar lá, tio Diego, sobre a falta de fome. E aí, por que essa falta de fome? Porque muitas outras coisas, durante essa sobrecarga de informações que nós temos acesso hoje, tem tomado espaço e ocupado e, de certa forma, nos saciado de alguma maneira. No caso, uma falsa... tem nos saciado falsamente, no sentido de parecer que estamos nutridos ali, mas não estamos. E o Senhor deseja que nós venhamos ser realmente preenchidos por esse pão da vida, que realmente nos alimenta, que alimenta o nosso espírito, que nos dá através dessa renovação da mente que nós passamos que é descrito lá em Romanos 12, para que a gente venha experimentar realmente essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E muito mais aquilo que está lá, acho que é em Provérbios 23, que fala que filho meu, dai-me o teu coração, os teus olhos contemplarão os meus caminhos. Eu ficava me perguntando isso no grupo caseiro, né? Quais eram esses caminhos que o Senhor nos dá? E quando a gente se achega com humildade, nós reconhecemos que a tendência diante disso, à medida que nós nos achegamos ao Senhor,
o nosso coração, ele se dobra, ele se rende diante do Senhor. Não tem como você, à medida que você for caminhando e se aproximando do Senhor, não se arrender aos pés dele e não desejar os assuntos que ele propôs para nós, todos os assuntos. O nosso coração, ele começa a ferver por esses assuntos, porque é realmente bom. A suficiência desses assuntos é completa, é infinita. Ou seja, esse espaço que a gente tenta ocupar, o Senhor preenche e nos capacita a viver através que nos transforma a fazer a vontade dele, que também é o que foi dito sobre... que está ali, cadê? O que fazemos é a extensão de quem nós somos. Rapidinho. O que fazemos é a extensão de quem nós somos. Ou seja, à medida que o Senhor vai trabalhando em nós, Ele vai... e que nós vamos experimentando dos serviços que há no meio do corpo, Ele vai nos direcionando a fazer aquilo que Ele nos chamou. Ele vai nos dando ali um assunto maior, um peso maior para aquelas coisas que Ele nos chamou. E aí a gente vai fazendo pequenas coisas, como eu disse, desde um copo de água a muitas outras coisas, e nem que o Senhor tenha te colocado para servir só o copo de água. Seja fiel nisso, porque é nisso que Ele te colocou, e Ele sabe que você é capaz e quer que você se capacite nele mesmo. E aí, para finalizar, que eu já fiquei nervoso com essa passadinha de mão, precisamos fortalecer o Espírito, que é o único de nos fazer capazes de cumprir o que o Senhor deseja para nós. Sejamos fiel em sofrer pelos assuntos do Senhor. Essa palavra também foi muito marcante. Foi muito marcante porque a gente passa por... A gente no Brasil, a gente não... Embora algumas dificuldades e questões religiosas no mundo, a gente ainda não tem essa questão de padecermos, de sofrer na carne ou escárnios, coisas semelhantes a isso. Mas que nós preparemos-nos no Espírito, venhamos alimentar esse homem interior para que sejamos capazes de sofrer pelo Senhor e pelos assuntos que o Senhor deseja que nós venhamos nos esforçarmos. E, para finalizar, qual a resposta do nosso coração ao copo de água que o Senhor nos dá, ou que o Senhor nos pede? E aí foi isso que ficou martelando no meu coração, e queria deixar com os irmãos também. Qual é a resposta, né, que o nosso coração dá quando o Senhor nos pede simplesmente um copo d'água? É isso. Só fala o que Deus falou. Paz, irmãos, Ai, tô com um pouco de vergonha. Eu queria falar que peraí. Para quem me conhece aqui, os irmãos mais velhos aqui, eu vim aqui pro culto desde pequena, só que eu ainda não era convertida, ainda não sabia o amor de Deus, não conhecia o poder de Deus assim. Obrigada.
tô emocionada, porque eu vou falar é forte. Pelo menos pra mim é uma coisa muito forte. É que eu creio que Jesus, né, ele me levou para esse acampamento com um propósito, que foi eu reconhecer ele com o único Senhor e Salvador da minha vida. E nisso, o irmão Marcelo, teve um dia que ele falou da santa vocação e qual é a vocação que o Senhor tem para nós. E nisso eu fiquei pensando, qual é a vocação que o Senhor quer para mim? Qual é a vocação que eu tenho e que o Senhor quer que eu faça? E ali eu fiquei pensando e fiquei meditando também na palavra que o tio Léo falou, de Romanos, eu não lembro o capítulo agora, acho que é 12, não sei direito, não lembro. E nisso, quando o tio Marcelo falou da Santa Vocação, eu fiquei meditando. E depois de um tempinho, ele pediu para os jovens irem lá na frente para orar por ele. E nisso, naquele momento ali, Deus ele já começou a mexer com o meu coração, que eu estava relutando para não ir lá na frente, porque eu estava com vergonha. Então eu não queria ir lá na frente. Mas quando Deus tocou no meu coração, eu fui lá na frente para ele e os outros irmãos orarem, não só por mim, mas também pelos jovens que foram lá na frente e que tinham alguma coisa também dentro de si que era para ser botado em oração. E nisso, quando os irmãos estavam lá na frente orando pela gente, veio uma paz tão linda no meu coração que eu não sei explicar direito em palavras, mas o Senhor me incomodou a buscar Ele, porque infelizmente eu estava numa vida de pecados, uma vida que não agradava a Deus em nada. E depois disso, no outro dia, já era de noite. A tia Adjane, ela me chamou para conversar e para explicar direito o que o tio Marcelo tinha falado, o que era a vocação e a vocação que Deus tinha para nós. E nisso, ela me perguntou se eu queria aceitar Deus como o Senhor e Salvador da minha vida. E eu aceitei Jesus como o Senhor e Salvador da minha vida. Amém. E de lá pra cá, eu tenho sentido um conforto tão grande, mas tão grande, que eu não sentia antes, quando eu estava na vida de pecado. E então eu percebi que só o Senhor pode dar uma alegria e um conforto, uma paz pra gente. Porque Deus, Ele é santo. E nós somos pecadores. A gente nasceu pecadores. E Deus, o amor dele é tão grande, e que hoje em dia eu olho para trás e vejo a vida que eu estava percorrendo, e era uma vida tão, como é que eu posso dizer, que eu achava que eu era alegre pelos caminhos que eu estava seguindo. Eu achava que nada mais podia me alegrar. Mas quando eu fui para esse acampamento, como eu já falei, me deu conforto e uma paz. O tio Marcelo, ele
teve uma hora que ele me perguntou o que Jesus estava me trazendo daquele acampamento. E eu respondi que só paz. Só paz. E também uma paz, porque a gente não tinha contato com o celular. Os irmãos, eles tinham um momento que a gente ficava sem o celular, mas tinha um momento livre que a gente podia fazer. A gente podia ir na praia, que era o acampamento, a gente ficava em frente à praia, podia ir na praia, ou então fazer outras coisas, ou então pegar o celular. Acho que foi no primeiro ou segundo dia, não lembro. Nesse dia eu peguei o celular. Mas depois eu pensei, por que o celular? Porque eu tinha que pegar o celular. Nisso, depois eu fiquei mexendo, fiquei jogando um pouquinho lá. Mas depois veio um tédio, uma tristeza. Tipo, por que eu estava mexendo no celular? Porque eu tinha que mexer no celular. E depois disso, que era para mexer no celular, mas depois tinha que entregar de novo o celular. E depois, nos outros dias, eu não quis mais saber do celular, porque para mim o celular ele era como uma prisão. Ele podia estar me prendendo ali no que eu fosse mexer para me afastar do Senhor. E eu não queria isso. Não queria mais estar afastada do Senhor. E como eu não queria mais estar afastada do Senhor, eu não pegava mais o celular. Teve um momento que quando eu não pegava o celular, o tio André, ele até me perguntava se eu queria o celular, se eu não queria mexer um pouquinho. Eu respondia que não, porque eu não tava vivendo sentido em mexer no celular com aquele lugar lindo que a gente estava no acampamento. Que mesmo a gente estando ali, eu sentia que a gente não podia se distrair pelo que realmente a gente estava ali, que era para adorar o Senhor. Amém. E agradecer por tudo que Ele faz pela gente. Então, é isso. Amém. Só queria dizer que Ele me deu uma paz grande. Amém. Glória a Deus. Paz, irmãos, eu vou ser bem rápido, porque eu anotei os meus pensamentos na hora que eu estava, que o irmão estava dando os versículos, então é mais rápido de ler o que eu consegui compreender. Inclusive eu perdi alguns versículos, mas agora vai. Inclusive eu perdi, valeu, irmão. Inclusive eu perdi alguns versículos, mas depois eu pego novamente no que ficou gravado, mas falou muito ao meu coração alguns versículos que eu anotei. Logo no primeiro dia, o irmão Marcelo ele leu João 3, do 1 ao 11, mas eu me ative mais depois do 10, né? Do 10 até o 15 eu não vou ler para não me demorar, eu acho que tem alguns irmãos que ainda desejam ruminar. Mas nesse trecho, é um trecho que Jesus ele fala com Nicodemos acerca do nascer de novo. E quando ele fala sobre o nascer de novo, uma das coisas que o Senhor salienta bem, eu vou ler só dessa parte mesmo, que é o 11, que ele fala assim: em verdade te digo, que nós dizemos que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo, não aceitais o nosso testemunho. E se tratando de coisas terrenas, não me credes como crereis se vos falar das celestiais. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu.
E nesse trecho eu consegui anotar que o interesse do Senhor, né, no nosso nascer de novo, no nosso novo nascimento, é mais do que o ato simbólico da fé, né? Trata-se de um ato espiritual, onde nascemos do Espírito e sepultamos a carne, além de percebermos que nossas obras não são suficientes para assegurar a nossa salvação. Porque se crermos nisso, nós estamos falhando miseravelmente com o próprio Cristo, porque se a gente crer que nossa carne quer as coisas do Senhor, estamos mentindo para nós mesmos, irmãos, porque é muito fácil em um dia de chuva, por exemplo, eu vou falar por mim, é muito fácil, por exemplo, eu amo futebol, então é muito fácil para mim em um dia de chuva eu pegar uma sombrinha e ir para Fonte Nova, por exemplo, mas é tão fácil assim, um dia de chuva, sair de casa e ir para reunião, para ruminar, é muito fácil sair de casa em dia de chuva para ter uma comunhão com o irmão, que às vezes você vai ser chamado a atenção, que às vezes o Senhor vai lhe repreender no Espírito sobre alguma atitude errada que você teve, sobre algum pecado que você cometeu. Não é fácil, irmão, porque a carne milita contra o Espírito, e a gente sabe que o tempo todo o inimigo tem nos tentado, o inimigo tem andado ao derredor tentando nos devorar. Então é muito fácil para nós irmos para um momento de lazer, faça chuva, faça sol, ficando com gripe depois, mas nem sempre a gente está disposto a estar subordinado ao Senhor em qualquer momento que Ele precise de nós. A gente precisa ter essa subordinação, porque inclusive eu anotei isso em outro versículo, que foi em 2 Timóteo 1, 13 e 14, que eu vou pegar aqui só para lembrar, porque eu lembro do sentimento que eu tive ao ler, mas eu sou muito ruim de endereço, então eu não lembro certinho o que fala o versículo. Pera, rapidinho. Eu até grifei aqui, ó. Mantenha o padrão das sãs palavras de mim ouvistes com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom propósito mediante o Espírito que habita em nós. Então, a gente precisa guardar essa subordinação ao Senhor para que a gente possa guardar a palavra dele, né? Porque Deus deseja que a gente possa manter as suas palavras e ensinamentos guardados no nosso coração. E ainda que aprendemos cada vez mais ao longo da nossa vida cristã, se a palavra de Deus não aquecer o nosso coração, o que vai aquecer, irmãos? Então, foi um sentimento que ficou muito forte no meu coração, porque a gente precisa permitir que o Senhor queime nosso coração, que o Senhor fale, que o Senhor nos repreenda, que o Senhor nos corrija, para que também uma outra palavra que o irmão Diego teve comunhão com a gente, né? A gente fez uma merenda, uma reunião, e o Senhor falou muito pelo irmão, né? Quando o irmão trouxe o mandamento de honrar os nossos pais, porque permitir que o Senhor fale ao nosso coração, queime o nosso coração, não é só um ato de subordinação, não é só permitir que Ele fale nas nossas vidas, mas é também permitir que a gente honre os nossos pais que nos iniciaram na fé, que trouxeram o Senhor para a nossa vida, que trouxeram o Senhor e os seus ensinamentos dia após dia para nós. Meus pais não são convertidos, mas eu tenho tia Dulce e tio Jorginho, e eu sei que eles desejam ardentemente, eles oram por isso, para que nós possamos estar no serviço, né? Tia Karina falou, por exemplo, que ela ora junto com alguns irmãos, por exemplo, para que nós possamos estar querendo o serviço. Então, assim, para que nós possamos estar aqui, irmãos, principalmente nós jovens, tem muitos irmãos que oram e que estão nesse serviço de intercessão para que tenhamos o interesse do Senhor. Então, se subordinar ao Senhor, eu percebi, principalmente nesse acampamento, que não é só um ato simbólico da fé, porque se a gente tratar assim, torna qualquer coisa, eu me torno subordinado ao Senhor somente aos domingos, mas se subordinar ao Senhor é um ato diário, é um ato diário de ter o nosso devocional e de mostrarmos que queremos uma mudança, que queremos ser o espelho de Cristo e que queremos tê-lo como de fato o Senhor das nossas
vida, que queremos honrar os nossos pais naquilo que eles nos deram. Então, honrar ao Senhor e permitir que Ele queime no nosso coração é permitir também que possamos estar cada vez mais ligados com Ele e ligados também ao que os nossos irmãos têm a falar conosco, que Deus tem a falar conosco através dos nossos irmãos. Então, nos subordinar a Ele também é perceber o quanto precisamos estar incentivando, exortando e querendo também o queimar no coração dos nossos irmãos, porque se a igreja foi edificada pelo Senhor para o seu bom propósito, né? Então, se nós estivermos com o coração queimando por Ele, nós também vamos poder estar incentivando outros irmãos a estar cada vez mais querendo ao Senhor, e assim a igreja se fortalece, irmão. Quem tem a ganhar, não só com os jovens com o coração queimando ao Senhor, mas com o irmão ao seu lado tendo esse coração queimando ao Senhor, é Deus. Nós temos cada vez a ganhar com Deus com isso, né? Com esse bom propósito de estar pregando as boas novas, estar aprendendo ao Senhor, estar aprendendo do Senhor, estar exercitando os nossos dons e estarmos em amor procurando cada vez mais por Ele. É isso. Paz, irmãos. Eu disse que eu não vinha, não. Aliás, que eu não ia chorar. Eu espero que eu não chore mesmo. Inicialmente, queria agradecer aos irmãos, as orações, que foram dias, assim, muito bons. Valeu a pena todo o esforço, né? Toda oração, todo empenho. Foi muito difícil esse ano, esse acampamento, né? A gente teve um momento que a gente pensou que ele nem ia acontecer. A gente chegou até a pensar em desistir. Mas o Senhor não deixou. Inclusive, no dia que eu estava pensando nisso assim de forma veemente, Deus usou a vida de alguns irmãos, né, para dizer que a gente devia perseverar, que a gente não devia desistir. E aí, quando a gente vê o acampamento acontecendo e Deus respondendo as orações que nós fizemos o ano todo, não tem como não ficar feliz, né? Então a gente veio de lá, desse acampamento cansados, mas o coração transbordando de alegria, né? É muito bom a gente ver Deus responder, né? E ver a felicidade, o brilho nos olhos, né, deles, a satisfação em estarem ali, o resultado, a resposta diante de tudo aquilo que foi feito e aplicado. Isso nos encoraja, nos alegra, né? E sobre as ministrações, cada qual tem sua experiência, né? A minha experiência com o acampamento, eu queria ler uma passagem que Marcelo, quando estava ministrando, ele não chegou a ler propriamente, mas o Espírito Santo chamou meus olhos para esse versículo e ele pulou, sabe? E eu entendi que desde o início, não propriamente no acampamento em si, mas desde o início, quando Deus colocou no nosso coração da gente começar a preparar esse acampamento, essa era a minha experiência. E aí está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 10, que fala assim: por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Fiel é esta palavra: se já morrermos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele, por sua vez, nos negará. O que soltou meus olhos foi exatamente essa parte que fala que Ele suportou tudo por causa dos eleitos.
Então a gente suportou tudo por causa dos jovens, porque a gente via que era uma necessidade deles estarem lá. E assim, se fosse somente por causa de uma alma ser salva, já valeria todo esforço, né? Mas foi muito bom, a palavra foi maravilhosa. Léo, principalmente, uma frase que Léo falou que ganhou meu coração quando ele disse que a gente não pode querer viver de acordo com os nossos próprios valores. A gente precisa realmente ter a nossa mente, que a nossa mente seja ganha pela mente do Senhor, para que a gente possa viver uma vida agradável a Deus. E referente aqui, foi ministrado, no primeiro dia já veio logo a primeira pancada, né? Que a gente deve ter um coração humilde, que o Senhor resiste aos soberbos e aos orgulhosos, né? Só aqueles que têm um coração humilde serão ensináveis. Então a gente precisa buscar essa humildade, né, em nós, não achar que nós conhecemos tudo, sabemos tudo e não precisamos de ninguém. A gente precisa uns dos outros. Também que todos são chamados a servir, do pequeno ao mais velho, né? Da criancinha ao mais velho, todos são chamados a servir. Todos nós somos sacerdotes, né? Porque às vezes a gente fica pensando que só os mais velhos que devem servir, não, todos nós. E essa ficou marcante a questão do fiel no pouco, que no muito eu lhe colocarei, né? Às vezes a gente está buscando grandes coisas, mas o Senhor quer nos preparar. Aí o irmão Marcelo deu exemplo de Paulo, que Paulo não começou ministrando, não iniciou como apóstolo, não. Paulo começou levando donativos. Então que a gente precisa festejar esses pequenos começos, entendeu? Que a gente precisa estar disposto a servir o Senhor, independente para o que Ele peça de nós. Nós devemos ser fiel ao que Ele pedir. Se Ele pedir para você dar uma água, seja fiel. Se pedir para lavar um banheiro, seja fiel. E com certeza nesse processo o Senhor vai nos transformando e depois Ele vai nos colocar no muito. Também a questão de que primeiro o ser, depois o fazer. O Senhor quer nos transformar. O Senhor não quer que a gente preste um serviço de qualquer forma, de qualquer jeito. O Senhor quer que nós sejamos parecidos com Cristo. Porque se você prestar um serviço sem estar parecido com Cristo, quem vai estar prestando um serviço é você mesmo. Então a gente precisa ser igual a Cristo para poder prestar um serviço de excelência do jeito que Deus quer. E finalmente, no dia da ministração lá de Léo mesmo, foi muito marcante. Eu creio, irmãos, que o Senhor fez desse acampamento um acampamento de cura, de libertação. Foi tremendo. Eu creio que todo aquele que crê, porque às vezes não, acredito que sempre a gente precisa de fé para poder a gente se apropriar daquilo que o Senhor nos concedeu. Então, eu oro a Deus para que todos aqueles que receberam algo desse acampamento tenham fé para se apropriar daquilo que o Senhor deu. Libertação, cura, foi tremendo, foi tremendo. Era isso. Em breve? Bom, agora eu vou fazer o meu ruminar. Bom, irmãos, o acampamento já são 12h01, não dá mais para a gente avançar aqui no ruminar. Nós vamos dar um aviso por conta do horário. Mas, assim, como a Adjane disse, num dado momento do processo, a gente pensou que não ia ser possível e a gente já tinha um plano B, mudar o lugar em função de custos e etc. Mas eu sempre digo e eu sempre falo no que a gente tem aprendido, não é sobre o que nós podemos, é sobre quem pode. E quem pode é que manda, né? E quem pode é o Senhor Jesus. Se o Senhor disser que é para Tigi é o nome da praia. E é para atingir o objetivo dele, né? Ele vai para lá. Se é para ficar aqui, fica aqui. O importante é estarmos no centro da vontade de Deus. O nosso testemunho, nós que estávamos lá servindo, Rogério, Diego, família, Adjane, André e todas as irmãs, que é uma cozinha exemplar, maravilhosa. O pessoal está aprendendo com a perfeição impecável, viu?
E o que a gente tem para falar é que Deus esteve ali conosco. Deus baixou os céus e esteve conosco, né? A gente precisa estar em espírito de oração. Eu acho que eu preciso dizer alguma coisa aqui para vocês. Situações muito sérias em alguns jovens que precisam ser ajudados, precisam ser tratados. O milagre da Stephanie, eu estava pensando que Stephanie era crente, irmão. E quando eu falei para ela, o que é que você está recebendo do Senhor? Eu estou pensando que ela já está dentro da fé. E não sabia eu que o Espírito Santo estava preparando ela para nascer naquele acampamento. Também foi um momento muito rico com o pai dela, uma resposta de oração. Então, a gente às vezes, eu conversei no almoço com os irmãos, às vezes a nossa função é daqueles amigos do paralítico, né? O que é que os amigos do paralítico fizeram? Você lembra no Evangelho? Jesus estava rodeado por uma multidão. Havia um paralítico que precisava ser levado até ele, mas tinha muito obstáculo, tinha muita gente ao redor dele. Agora eu lhe pergunto, Jesus não podia curar aquele homem? Claro que podia, ele é o Senhor, ele é Deus, mas ele deixou isso para nos ensinar. Às vezes nós somos chamados como amigo do paralítico. O que é que aqueles amigos fizeram? Eles pegaram aquele homem, provavelmente cada um numa ponta, foram 4, né? Cada um numa ponta, e carregaram aquele paralítico. Mas não dava para ele chegar até o lugar onde ele estava pelo caminho. A Bíblia diz que eles subiram ao eirado. Eirado é o telhado, não é isso, da casa? Eles subiram ao eirado e desceram, e de alguma maneira utilizaram ali de um instrumento, amarram uma corda aqui, olha, eu imagino aqueles homens preparando aquele negócio, amarram uma corda aqui, amarra aquele lado, e Jesus está ali naquele meio. Nós vamos mirar o telhado e vamos descer exatamente onde Jesus esteja, e quando eles conseguem esse ato, o doente está diante de Jesus. Às vezes nós somos como esse amigo do paralítico, irmão. É um privilégio. Ana me perguntava, como é que está aí? Está maravilhoso. Agora eu estou querendo que o acampamento seja 15 dias. Agora, por quê? Porque é bom estar no céu. Hein, Rogério? Dá trabalho, dá muito trabalho. A obra de Deus dá trabalho. Mas o que gratifica o nosso coração é você ser participado de alguém que pegou a cama do paralítico e colocou diante de Jesus, e Jesus faz a cura. Quem faz a cura não somos nós, não. Nós apenas somos amigos do noivo. Quem tem a noiva é o noivo. E quando eu vejo essas irmãs que prepararam, eu fico muito alegre. Todo dia eu dizia, vocês estão demais, preparando aquela comida maravilhosa, sabe? Então, Deus nos premiou com esse tempo. E o fruto, aí a Bíblia diz assim sobre Paulo e sobre Apolo: eu plantei, Apolo fez o quê? Regou. Mas quem é que dá o crescimento? É Deus. A gente não faz nada. O máximo que a gente faz é plantar, é levar o paralítico. Quem cura é Jesus. A obra é dele. Agora, ele te chama para participar. Isso é glorioso. Você não é nada, mas Deus quer que você participe. Deus quer que você seja fiel no pouco. Lucas, não fique zangado comigo, não. Deus quer que você seja fiel no pouco, para que Ele possa te colocar sobre o muito. Nós estávamos ali, mais ou menos 50 jovens, 60. Nós olhamos para eles e dissemos: possivelmente, alguns aqui serão chamados. Não temos o controle sobre isso. Não temos o domínio sobre isso. Alguns podem ser chamados para ir um pouco mais longe. Alguns podem ser chamados para ir a outros lugares que nós nem imaginamos.
a igreja, ela tem a função de preparar esses obreiros. Amém? Então, aquela irmã, o agradecimento, aquela irmã, Karina, que cortou o tomate. Cadê Tia Nó? Cadê Tia Nó? Está lá embaixo. Em Noélia, aquela irmã, Tia Lia também, que estava lá ajudando. Cada um que estava lá tem o seu lugar, tem a sua importância. Então, que o Senhor nos encoraje, né? E para mim a cereja do bolo foi o que Deus fez na vida de Stephanie, né? Tirou desse mundo lá no meio do acampamento, já falava em batizar ela já chegou dizendo que quer se batizar. Então, tudo isso é obra de Deus. Tudo isso é obra de Deus. Nós apenas somos amigos do noivo, somos amigos do paralítico e queremos continuar sendo útil ao Senhor para que Ele continue usando. Amém? Então, o agradecimento à igreja que orou pelo acampamento, o agradecimento ao alimento que você ajudou, agradecimento às ofertas que foram dadas, às orações, tudo isso fez parte, tudo isso foi junto e o Senhor abençoou em cada momento ali. Eu fico assim surpreendido, sabe? Porque esse ano em particular, nós tomamos algumas decisões de direção, no sentido de coisas que a gente não iríamos fazer quanto a arrecadar fundos, que a gente não estava confortável com isso espiritualmente falando. E nós tomamos essas decisões, mas ainda assim a gente viu claramente que o prover vem dele. Se ele botar a mão, ótimo, ele vai dar o dinheiro. Se não tiver dinheiro é porque ele não botou a mão. Ah, não chegou o suprimento, fique quieto. É para você ficar quieto. Não tem dinheiro para fazer. Não é para fazer nada. Porque quando é para fazer, Deus dá o dinheiro. Se Ele não dá o dinheiro, Ele arranja quem faz. Então, esse movimento, precisamos estar claros, porque não nos movemos segundo homens, mas nos movemos segundo Deus. Amém?